Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o São Paulo Futebol Clube e tudo que está rolando no tricolor paulista. Hulk está de saída do Atlético Mineiro, são essas as últimas notícias que nós temos para abordar aqui. Então o cara está saindo, deu problema lá e o ciclo praticamente se encerrou. O São Paulo nesse intervalo, ele começa a montar um time já para 2026. O tricolor paulista ele tem mudanças assim estruturais gigantescas, onde o presidente Júlio Casares nomeia um novo diretor, um superintendente, e o plano pro próximo ano ele começa a se desenhar agora, e eu trago detalhes para falar aqui sobre tudo o que está rolando. Falar também sobre Rigoni, sobre todos os caras, Ferreirinha e Dineno, qual que é o plano pro São Paulo, Rian Francisco e Caleri, onde se encaixam nessa equação, e tem tudo para nós discutirmos aqui hoje, beleza? Então vem comigo, chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo, que eu vou ficar muito feliz com você se você der um like. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo, vem comigo. Eu sou o Juba, São Paulino de carteirinha aqui, fanático e também um pouco otimista demais. Você diria, eu não, eu penso que sou realista demais, mas gosto de dizer que eu sou fanático, que eu sou muito otimista. Então é nesse otimismo mesmo que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, porque o São Paulo tem que ganhar do Bahia. É o próximo jogo do Brasileirão e não tem mais espaço para derrota, não tem mais espaço para fracasso. E se o São Paulo perder, uma possibilidade gigantesca do técnico Hernan Crespo pegar o boné e ir embora do São Paulo. Isso está acontecendo, tá? Então o São Paulo, pelo menos, ele não tá parado no tempo. Ele está parado, mas ele quer dar uma reviravolta. Ele quer dar uma de, opa, eu tô acordado aqui, São Paulinos não me abandonem, estarei aqui ano que vem também. O São Paulo, ele se distancia mais da Libertadores, né? E aí pegou muito pra gente, porque o São Paulo tava muito bem no Brasileiro. Passou vergonha nas Copas, um vexame tremendo. Quando o São Paulo ele começa a ganhar no Brasileiro vários e vários jogos, animou a torcida. Aí o São Paulo ele começa a perder vários e vários jogos. E agora vem uma crise, né? São 8 jogos, 7 derrotas em 8 jogos. É uma coisa assim pesadésima de pensar. E o técnico Hernan Crespo, que deu uma entrevista coletiva bastante desanimado ali contra o Grêmio, ele pelo menos voltou um pouquinho atrás e deu uma animada, deu aquela turbinada de novo contra o Mirassol quando foi uma derrota horrorosa também. Mas o que tá rolando é, o presidente Júlio Casares não aceitou de jeito nenhum a narrativa que se criou acerca da péssima gestão que ele fez. Era Belmonte e Casares. Hoje não temos mais o Belmonte. Apesar dele ser o diretor de futebol, o Márcio Carlo Magno é um cara que é da confiança do Casares. Pelo que eu sei, foi ele que construiu toda aquela estrutura do FIDIC. FIDIC, para quem não sabe, é um fundo onde o São Paulo tem teto de gasto, né? Que não pode extrapolar, se for extrapolar tem que falar com o FIDIC pega uma grana e tira juros bancários, porque o São Paulo, ele, cadê o dinheiro? Onde foi parar? Não contratou ninguém. Juros bancários de dívidas anteriores vão despedaçando os cofres do São Paulo. Então, quando você se perguntar, mas Juba, onde está? Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? O São Paulo, de maneira até oficial, ele coloca que o custo graúdo, pesado, ele vai nesses juros bancários. Então o São Paulo quer tirar dívidas bancárias, já tem feito bastante, inclusive. Tira as dívidas bancárias, deve para esse FIDIC, paga com muito menos juros, pega um dinheiro. Como é que eu vou pagar o FIDIC? O FIDIC já pega a grana antes, não deixa o São Paulo torrar, jogar pela janela. Paga o banco e fica um dinheirinho ali que não fica uma crise, um buraco infinito. É um plano muito bom. E se o Carlo Magno realmente foi um dos responsáveis por esse FIDIC e também por parte estratégica da categoria de base em outrora, que lançou Lucas Ferreira, Matheus Alves, Henrique Carmo, Luca, Rian Francisco e o William Gomes, tá? Um monte de cara, ele estava participando ali pelo que eu me informei. Então é um cara que de todo, a gente olha, você fala assim, Carlo Magno, né? Aí o mano coloca aquele óculos ali, meio Robert De Niro, você fala, bota o fé nisso aqui ou não? Mas assim, pelo menos
aprofundando um pouquinho do que ele fez pelo São Paulo, eu acho que dá pra acreditar, talvez, né? Claro, com o pé atrás, não conhecemos direito, mas assim, você tem Belmonte e Casares, teve Leco e Pássaro, teve lá o Ataíde Gil Guerreiro junto com o Aidar. O que pode piorar, né? A gente se pergunta, o que pode piorar? Pelo menos o São Paulo pode dar uma volta por cima aí e tentar dar super certo sim. O Crespo saindo do São Paulo, se sair, nós falaremos sobre um novo técnico. Até tem um palpite que eu coloquei ontem e acho que esse palpite ele é fortíssimo, tá? Estamos sim falando de Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, eu vou abordar ele mais pro final do vídeo, porque eu já até falei sobre ele, mas eu quero te atualizar do que tem de real nisso aí, tá? A princípio falaremos do Hulk, o atacante que é do Atlético Mineiro hoje, que tá no Atlético faz um tempo, é um grande ídolo da história do Atlético Mineiro e um baita jogador que hoje é banco de reservas. O Hulk, ele ganha na casa dos 2 milhões de reais mês. Então você fala, bom, 2 milhões de reais por mês daria a bagatela de 24 milhões por ano. É muito. Olha no meu olho aqui, ó. Fala pra mim, Juba, o Hulk. É que o Hulk tá velho, né? Me fala aí que é caro se ter, por exemplo, um cara igual a Arrascaeta no time e gastar 30 milhões por ano. Me diga aí. Fala, Juba, é caro 30 milhões por ano pra ter o Arrascaeta. Um time que gasta por ano aí quase 1 bilhão, é o que os times estão gastando. 30 milhões iria num cara tipo o Arrascaeta. É caro? Você sabe que não, né? Eu também sei que não. Então é claro que isso não é caro. Caro é você ter jogadores como o Jandrei, que você renova para não usar, contratações como a do Nicão, que você compra já para não usar, e isso vai encarecendo. Isso atrapalha, isso desmantela um time. Trazer um cara igual a Arrascaeta por 30 milhões por ano, tipo assim, o cara ganha 2 milhões e meio, ganha 30 por ano. É carésimo! Não é caro, não é barato até. É até barato pagar um cara desse. E o Hulk seria 24 milhões por ano se ele ganha 2 milhões por mês. É lógico que é uma fortuna se ele não for jogar, mas esse mesmo Hulk que o Atlético Mineiro já renovou com ele, esse é monstruoso. Hoje, a idade avançou um pouco, mas ele se cuida muito, parte física dele é inteira, o cara é inteiro, ele é uma máquina, né? O Hulk não precisa nem estudar o Hulk pra falar, o cara é uma máquina. Não, você olha pra cara dele e você já vê que ele é uma máquina. É todo musculoso, se cuida pra caramba em casa, é igual o Cristiano Ronaldo, ele se cuida em casa. Ele raramente se machuca, ele tem uma preparação física diferenciada. No Atlético Mineiro, não é que o Hulk parou de jogar bola. Você vê o Gustavo Scarpa jogando bola no Atlético Mineiro hoje em dia? Você vê aquele lá, o Guilherme Arana, batendo bola mesmo ali, jogando bola? Não tem ninguém ali. O time, ele definhou. O time piorou demais. E o Hulk, com esse time do Atlético Mineiro, ele piorou também. O Rony, multicampeão do Palmeiras no Atlético Mineiro, é um caneludo, só isso. Só é um caneludo. Então é claro que todo mundo piorou no Atlético Mineiro. Todos. Nem eles sabem o que eles querem lá. Um cara igual ao Sampaoli, hoje é um dos piores técnicos do Brasil. E já foi um dos melhores. Então é claro que dá tudo errado. O Hulk também tá sentindo. Fica no banco de um cara igual o Sampaoli e aí o Atlético estuda rescindir com ele e ele tá esperando o Atlético chegar e falar: Hulk, ó, já era, quero rescindir. Então o próximo time, o próximo contrato que o Hulk for fazer, é claro que ele não vai ganhar 2 milhões por mês, talvez nem a metade disso, tá? Então, Juba, o São Paulo não tem 2 milhões por mês pro Hulk e nem poderia, porque é um cara mais velho. E eu concordo. Lógico que eu concordo. Agora, oferecer 800 por mês pro Hulk, igual que o Luciano ganha, talvez ali, o que um Dineno, quase um Dineno e um Tapia, vocês acham que isso é ruim? Eu não acho. Vai oferecer pro Hulk o que ganha o Wendel, lateral esquerdo? E isso seria uma notícia ruim? Eu não acho. O São Paulo precisa de caras jovens que corram, não pode mais ter os veteranos com contusão. Isso não pode mesmo. O São Paulo tem que se livrar de veteranos que não jogam. É óbvio, perfeito e não tem outra condição, tem que se livrar. Agora, se você se livrar de uns 2, 3 ali e trazendo um cara igual o Hulk, pagando a metade do que ele ganha hoje, por um aninho de contrato, não acho nada ruim. A notícia é, Hulk estaria saindo do Atlético Mineiro no final do ano se o Atlético Mineiro conseguir a rescisão com ele. Para rescindir, é claro
que o cara tem lá 24 milhões para receber, ele não vai chegar pro Atlético e falar, não quer mais. Tá aqui, ó, aperto de mão, tô indo embora. Claro que não. É que o Atlético, ao invés de pagar 2 milhões por mês, igual o São Paulo fazia com o Daniel Alves, em vez de ele pagar 2 milhões por mês e quitar em 1 ano, ele oferece para pagar um picadinho para quitar em 5 anos. Aí o Hulk fala, 2 milhões e meio por mês, se me paga X aqui, vai dar 5 anos de pagamento, o Hulk aceita. Igual o Daniel Alves aceitou do São Paulo. São Paulo tinha que pagar 10 milhões pro cara, não tinha grana. Falou, então peraí, ó, vamos rescindir o contrato, eu vou pagar os mesmos 10 milhões, mas eu pago em 60 meses aí. Aí vai, você vai desse jeito. É essa rescisão que o Atlético pode propor ao Hulk. E aí o Hulk ficaria dando sopa no mercado. O São Paulo vai ter muito em breve Caleri tendo o contrato terminando, vai ter o Luciano tendo o contrato terminando. Então é claro que um cara igual o Hulk passa a ser um atrativo a mais, principalmente diante de necessidade. Mas o plano do São Paulo para o ano que vem é de austeridade, é de segurança financeira, é de não gastar muito e tentar melhorar o clube de dentro para fora. O São Paulo, ele faz um anúncio, né? Isso aqui é um anúncio. São Paulo fez um anúncio oficial. Queremos economizar no ano que vem. Estamos colocando aqui o Carlo Magno aí, né, de gestor, e o plano é economizar. Então, se o Crespo continuar no São Paulo, ele já sabe da economia. O próximo técnico que eventualmente venha sabe também que o São Paulo irá economizar de qualquer jeito. E aí o São Paulo ele vai tentar usar a categoria de base. E aqui, olha no meu olho aqui. Vai tentar usar a categoria de base. Porque eu vou falar aqui agora do Rian Francisco. E é claro, óbvio, que o Crespo vai dar chance para o Rian Francisco, sim. Óbvio, com toda certeza. Deve, inclusive, não sei se ele tira a posição do Caleri com o Crespo. O Caleri vai ter que jogar bola também. O Caleri do Zubeldia lá não jogava nada. O André Silva do Zubeldia jogava nada. O Luciano do Zubeldia jogava nada. Hoje nós temos só o Luciano do Crespo que não está jogando nada. O Tapia, que é um jogador assim, até que em tese interessante, não joga nada. Ah, o Tapia é esforçado. Um cara igual o Rian Francisco, ele é um monstro. Um cara igual o Rian Francisco, ele é um fenômeno. Um cara igual o Rian Francisco, ele é extraordinário. Uma categoria de base, assim, de uma artilharia incomparável. Um jogador que cheira a gol. É o cara que entrou contra a Portuguesa, fez um gol de placa. É um cara que entrou contra o Vasco, tava uma goleada do Vasco, ele fez um gol de placa. É um cara que ele olha, pô, e gol do Rian Francisco não tem nem boi. É o mais perto que chega do Romário, baixinho antigo aí. É o mais perto, é o Rian Francisco mesmo. Mas aí também, por que eu coloquei as aspas? Você não se pergunta? Vou te falar então. Não é porque o Crespo não vai usar, ou que o São Paulo não queira usar. A verdade é que um cara igual o Rian Francisco, se nós enxergamos isso nele, a Europa inteira também enxerga. Se o Rian Francisco der certo nos próximos jogos que ele voltar de contusão, já no começo do ano, ele pega ali 5 confrontos no Paulista, no comecinho do ano. Jogou 5 jogos e bem, a Europa vem buscar o cara. Então quando eu coloco as aspas aqui é porque Rian é o plano, mas também é o plano de fazer caixa numa eventual venda, não tem conversa. Rian é jogador de Europa, se der certo aqui ele vai dar certo na Europa também. Então o São Paulo tem que ter o Rian e mais um. O André Silva seria um ótimo jogador para a moeda de troca, para liberar espaço na folha salarial, tanto o André Silva quanto o Luciano, quanto o Dineno, apesar que o Dineno acho que não joga mais no São Paulo. O Dineno se machucou e o plano do São Paulo para com o Dineno é de dispensá-lo, ele não agradou, não teve minutos com o Crespo e o que eu me informei é que o staff do Dineno já procura clube para ele jogar. Ele vai ficar sem clube, tá? Porque ele rescindiu com o Cruzeiro e ele tem contrato com o São Paulo agora até o final do ano e já era. Então ele vai ficar sem clube, Dineno. E o São Paulo, tendo Rian Francisco, Caleri e André Silva, ele tem talvez aí como dispensar um e ficar apenas com outros 2. Na teoria é tudo lindo. Na prática, o Rian Francisco deve mesmo ser vendido. Então vai abrir espaço ali na frente. Duvido muito que o Luciano fique no São Paulo pro ano que vem, mas duvido muito. No último jogo, o Crespo, que considerava o Luciano anárquico, não era assim que ele falava? Anárquico. E pá, muito... Não! O Luciano já ficou no banco. Então acho que o Crespo também já cansou do Luciano já. O Crespo, ele tá sentindo um pouco do calor humano aí, do torcedor São Paulino,
abandonando, criticando, xingando, ele tá sentindo. Quando ele veio pro São Paulo antigamente não tinha público, agora ele sentiu um pouquinho do que é jogar no São Paulo aqui. O bicho pega, amigão. O Lucas Moura tá sendo vaiado. Sabe, o Ferreirinha, que deveria estar jogando, deveria ter muito mais espaço ali, não tá conseguindo. O Crespo brilhou com o Rigoni aqui na primeira passagem, 2021, né? Aí o Rigoni chegou com o Crespo agora, o Rigoni sai vaiado contra a LDU. Então, assim, o Rigoni ele mal tinha chegado, talvez nem merecesse aquelas vaias, ele sai vaiado do time do São Paulo e o Crespo ali, né, velho? Aquela saia justa. Puta, o cara saiu vaiado. E agora o que eu faço? Mas a verdade é que o São Paulo ele conseguiu, ao vender Henrique Carmo, Lucas Ferreira, William Gomes, tudo junto, emprestar o Eric, vender o Michel Araújo, dispensar o Rato, o São Paulo ficou sem ponta. Hoje, o que tem é o Ferreirinha, que o Crespo não tá conseguindo entrosar ali com ele. E tem o Tapia, que virou o centroavante, e tem ali o Rigoni, que ninguém sabe qual que é a posição dele, nem qual que é a perna boa. Hoje, as duas pernas são ruins. Dificilmente o Rigoni ficará no São Paulo pro ano que vem, então estamos sim falando em reformulação. Só não vê quem não quer. Agora, com o Carlos Magno entrando como superintendente de futebol, o São Paulo vai fazer uma revolução ali dentro. Vai ter mudanças gigantescas, começando por Carlos Belmonte, que não está mais. Não é que ele vai ficar ou não ano que vem, ele já não está no São Paulo. Já era Carlos Belmonte no Tricolor Paulista e já foi. Agora o que tá pegando aqui? O Crespo é um jogador é um técnico que ele é adaptado ali no São Paulo, né? Ele já tá na casa, já sabe o que esperar, ele sabia o que esperar da estrutura do São Paulo, do elenco, menos ele não sabia do torcedor, mas também não é bobo, não é um bobinho, né? Tipo assim, com todo respeito agora, eu não tô zoando o Zubeldia aqui não. Não estou zoando ele. Mas o Zubeldia no Lanús, na LDU, ele sabe qual que é o nível de cobrança e o Zubeldia nunca passou por uma cobrança igual no São Paulo. Porque ele pegou times menores, polos diferentes de futebol, apesar dele ser argentino e ali o bicho pegar também, ele não era um cara que tava ali pra competir e ganhar. O Crespo diferente dele. O Crespo era River Plate, depois pegou 50 times de ponta da Europa. O Crespo, ele conhece o time grande. Ele sabe o que é estar em time grande e como é o nível de cobrança. Ah, ele não conhece o São Paulo. Tá, ele conhece o Milan. Que é a mesma coisa, gigante, cobrança, tem que ganhar, não pode perder para Inter de Milão, não pode perder para Roma, para Juventus não pode perder, perca pro Napoli, não perca para Juventus. O Crespo sabe isso aí. Então estar no São Paulo para ele é fácil, né? Ele não está conseguindo ir bem agora nessa segunda etapa, nesse ato 2 do trabalho dele agora, chegou no comecinho, o ato 1 foi maravilhoso, o ato 2 despencou e despencou junto com o time. O São Paulo tá devendo direito de imagem, mas assim, gente, procurem outro lugar para puxar o cabelo em relação a direito de imagem. Primeiro, os jogadores do São Paulo são ricos e merecem receber, mas assim, o São Paulo não pode atrasar, eu concordo. Só que esses jogadores estão com o Casares há 4, 5 anos e sabem muito bem como que a diretoria do São Paulo faz. E a diretoria todos os anos atrasou. Ganhando a Copa do Brasil, perdendo tudo, o São Paulo sempre atrasou. Então assim, apareceu. Se o São Paulo tivesse ganhado do Palmeiras e depois tivesse ganhado desse último do Grêmio aí, e o último, né? Grêmio e depois teve o último aí, que foi o Mirassol. Se tivesse ganhado esses 3 jogos, ninguém saberia de atraso de salário e de imagem. Ninguém. É que o São Paulo começou a perder, começaram a cavocar. Mas essa diretoria de Belmonte e Casares sempre atrasaram direito de imagem. Nós temos assim um histórico do Belmonte falando: gente, nunca me cobram atrasado os jogadores. A gente faz isso por causa de fluxo de caixa, para não despedaçar o caixa aqui, eles esperam, pego, pago ali e assim vai. Isso não é de hoje. Então é claro que o São Paulo não parou de jogar por conta do direito de imagem atrasado. É claro que a briga política lá em cima, Belmonte e Casares, é óbvio que atrapalha o ambiente de futebol. Muito mais você não saber quem manda no São Paulo, não saber como será o dia de amanhã, o Casares e o Belmonte passando vergonha em público, muito mais atrapalha isso aí do que o direito de imagem atrasado, que o jogador sabe que vai receber. Se não ganhar 1 milhão agora aí no salário mensal, ele vai na justiça e ganha 5 milhões. Então, para esses caras atrasar esse direito de imagem para cobrar depois na justiça, é até bom, ganha até mais depois do clube.
clube. Sabia disso aí? Então não é isso que está atrapalhando o São Paulo. Não é o atraso. O que está atrapalhando o São Paulo é a falta de norte da própria instituição que não sabe o que quer. Se era para economizar esse ano, recuperar o caixa, não era para ter trazido o Oscar, não era para ter aí o Luiz Gustavo renovado, não era para trazer jogadores veteranos como o Tolói, que não tem explicação nenhuma, e nem tampouco o Wendel, e era para ter ficado com os caras da base que vendeu a preço de banana. É essa que é a verdade. Quer economizar? Use a base. Quer vender a base e trazer cara mais velho cobrando mais? Não está querendo economizar. O próprio São Paulo não sabe o que quer. Como é que o time em campo vai saber? Não sabem quem manda, não sabem nada, e isso atrapalhou. E agora o Casares indo trabalhar da Barra Funda, despachando seu trampo ali da Barra Funda, ficando perto do time e indo com um diretor novo, que é o superintendente agora, esse Carlo Magno, o São Paulo vai dar uma resposta imediata para o seu torcedor e tem que dar mesmo. E é o que nós precisamos. Se de todo o Crespo não ficar, aí ano que vem, esse ano mesmo, o São Paulo tem alguns nomes no radar e um deles é o Renato Gaúcho. Radar, apenas radar. Nada certo ainda. Ah, mas ano que vem o Tite vai querer voltar a trabalhar. Vai, mas Renato Gaúcho é o nome ideal que pode trabalhar com jogadores veteranos como o São Paulo tem, jogadores mais fraquinhos de pompa, e o Renato Gaúcho já conseguiu extrair ótimos trabalhos de jogadores grossos, fracos e também de jogadores veteranos. O Renato Gaúcho seria o nome ideal para fazer essa transição. Diretoria fajuta e patética para um vestiário conturbado. Renato Gaúcho no meio seria o grande nome para grande parte da torcida do São Paulo, muitos favoritando ali Renato Gaúcho para suceder, para substituir o trabalho do Crespo, mas só se o Crespo sair, e não é difícil o Crespo ser demitido se ele perder de novo pro Bahia aí, e o São Paulo tem que voltar a ganhar. Senão o Crespo pode sair. Eu sou contrário ao Crespo sair. Para mim, Crespo fica no São Paulo. Eu não abriria a mão do Crespo de jeito nenhum. Baita cara. Tem limitações? Tem. Falta repertório? Falta. Tem que tirar o terceiro zagueiro? Tem. Tem que jogar um pouquinho mais. Mas aí ele pode aprender no meio do campo. Ele é um bom técnico, sim. Acho que é um cara que agrega, soma mais do que subtrai, sabe? Eu gosto dele. Se você não gostar, direito seu, tamo junto do mesmo jeito. Fechou? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto? Tamo junto então. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!